Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e em mais esse vídeo pro Veda eu trago pra vocês indicações de romances epistolares. Esse vídeo já foi uma sugestão já há bastante tempo da leitora Mariane Menezes, e um romance epistolar é aquele escrito em formato de cartas. O primeiro dos livros que eu selecionei pra vocês é o Simplesmente Acontece, da Cecily Ahern, que já foi adaptado pro cinema, inclusive o filme é uma gracinha, mas eu particularmente prefiro muito mais o livro. O livro não só vai ter cartas, como também bilhetes, e-mails, enfim. E aqui a gente vai ter a história da Rosie e do Alex, que eles são amigos desde criança, cresceram juntos, mas que quando adolescentes acabam tendo as vidas separadas, porque o Alex vai se mudar para os Estados Unidos, e depois então de algumas coisas acontecerem com a Rosie, a vida dela também vai se transformar muito por conta disso, e a gente vai ter então diversos anos, diversas décadas acompanhando a amizade e as transformações na vida de cada um deles e vendo a história se desenrolar. Outro romance epistolar que é lindo é o Querida Sue. Aqui a gente vai ter a história se desenvolvendo em dois períodos diferentes. Um que antecede a Primeira Guerra Mundial e o outro já no início da Segunda Guerra Mundial. Nesse primeiro período a gente vai ter a história de uma poetisa que não conhece o mundo além da ilha ali da Escócia onde ela mora. Por isso ela fica muito empolgada quando ela recebe a primeira carta de um fã que é um estudante universitário da América. Eles começam então uma troca de correspondências que pouco a pouco se transforma em amor, só que aí vem a Primeira Guerra, ele se voluntaria na Primeira Guerra e ela fica apenas com a esperança de que ele consiga sobreviver. No segundo período da história, então, que é na década de 40, a gente vai ter a história da filha dessa protagonista, está apaixonada por um piloto da Força Aérea Real, e a mãe dela então começa a adverti-la sobre os perigos de se apaixonar em meio à guerra. Uma série que eu já li há muito tempo, há mais de 10 anos, e que eu acabo não lembrando com muitos detalhes, só que eu gostei muito da leitura, foi a série Garoto, da Meg Cabot, sendo que os dois primeiros livros, que é o Garoto da Casa ao Lado e o Garoto Encontra a Garota, são inteiros escritos em formatos de e-mails, e o terceiro livro, que é Todo Garoto Tem, que foi o único que eu não li, é escrito tanto em formato de e-mails e cartas, quanto de relatos num diário. No Garoto da Casa ao Lado, a gente vai ter a história de uma jornalista que tá prestes a perder o emprego e aqui precisa um dia acabar faltando no emprego pra socorrer a vizinha, que é uma senhorinha que tava morando sozinha ali no apartamento, e quando ela vai pra socorrer essa senhora, ela descobre que tem um gancho ali pra uma reportagem e ela precisa convencer o editor dela a deixá-la publicar essa matéria e investigar o que tá acontecendo ali. No segundo livro, que é o Garoto Encontra a Garota, a protagonista é assistente de uma diretora de um RH, que é uma pessoa péssima, e ela é obrigada a demitir uma das funcionárias que é a das mais populares ali da empresa, e quando ela faz isso, essa protagonista acaba sendo processada, e quando ela vai pro tribunal, é lá que ela encontra a possibilidade de um novo amor. E no Todo Garoto Tem, a gente vai ter a história de um casal que foge pra uma cidadezinha pra poder casar, pra evitar o estresse das famílias deles por diferenças de religião. Outro livro que eu escolhi mostrar pra vocês é o As Relações Perigosas, que foi o que originou o filme Segundas Intenções. Esse aqui é um grande clássico e que vai mostrando, então, as tramóias ali da alta sociedade, as manipulações por meio de diversas trocas de cartas. É um dos grandes ícones dos romances epistolares, e o Segundas Intenções, então, é uma releitura moderna dessa história e que, embora se passe numa época completamente diferente, num formato diferente, a gente consegue ver muitas semelhanças entre um e outro, a gente consegue perceber os links aqui das histórias. Outro tiquilite hilário, que tem vídeo resenha minha aqui no canal sobre ele, é os e-mails de Holly, que vai ser todo escrito em formato de trocas de e-mails. Aqui no caso a gente vai ter a história da Holly, quando ela começa um novo emprego, e a gente vai vendo então ela tendo que se adaptar a essa nova realidade, lidando com a família dela, com as pessoas desse novo emprego dela, e pouco a pouco a história vai se desenvolvendo e a gente vai conhecendo mais e mais da vida dela. Um dos meus favoritos da vida é o A Cor Púrpura, da Alice Walker, que vai se passar no início do século XX nos Estados Unidos, principalmente ali no início dos anos 1900 até mais ou menos os anos 1940, e vai trazer a história então de uma protagonista que é negra, que vai sofrer pela condição socioeconômica dela, vai sofrer por ser negra, por ser pobre, por ser mulher. A história inteira então é escrita por meio das cartas que ela vai trocar tanto com a irmã dela, tanto com Deus. Então ela escreve pra Deus com formas de desabafo, de tentar entender ali a vida dela. Por ela ser praticamente analfabeta, a gente vai vendo então as dificuldades que ela tem na escrita, e o livro é maravilhoso. Foi adaptado para os cinemas com a Whoopi Goldberg no papel principal. O filme foi lançado na década de 80 e foi inclusive o primeiro filme da Whoopi. E o último livro que eu vou mostrar é um grande sucesso adolescente que também foi adaptado para os cinemas, e as vantagens de ser invisível. Aqui a gente vai ter a história do Charlie, que se corresponde com
com um amigo que a gente não sabe quem é e por que motivo ele faz isso, mas é através das cartas dele que a gente vai conhecendo mais das dificuldades, dos conflitos internos, dos pensamentos dele, funcionam também como uma espécie de desabafo. E a partir disso que a gente vai tendo a história dele. É uma leitura bastante reflexiva em alguns momentos, traz uma história então bastante bonita e que acabou influenciando diversos outros livros que vieram depois por conta das temáticas que são abrangidas aqui, principalmente com relação às doenças psiquiátricas como a depressão, por exemplo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o curtir aqui embaixo para ajudar a divulgação, aproveita e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijos pra vocês e até amanhã!